Fala, Guito. E aí, Brunão, beleza? Bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer estar recebendo você aqui. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado. Relembrar meus velhos tempos aí. Você está onde? Você está em que região do mundo? Hoje eu tô em Barretos. Hoje Por causa de gravação ou eu evento? vim participar da gravação de um documentário do Adriano do Vale, que é um locutor que está fazendo 30 anos de narração aqui em Barretos. E vim fazer parte aqui. Eu sou um dos atores que vai compor aí o documentário dele. E foi também o lançamento da festa do Peão de Barretos esse ano, né, que acontece de 15 a 25 de agosto. O lançamento foi agora. E esse ano com novidade, com participação. Você mora nos Estados Unidos, né? Bora. Com grande participação internacional, que Barretos está fazendo um intercâmbio com a PBR, né, nos últimos 10 anos do torneio da PBR nos Estados Unidos. Acho que foram 9 campeonatos para peões brasileiros. Então, o Brasil faz um sucesso muito grande aí. Do que a gente perdeu no futebol, a gente ganhou no, com a pionada aí nos Estados Unidos. Eu ia falar o que você falou, que realmente os brasileiros aqui têm não só fama, né? Eles realmente dominam a parada. Dominam. E, inclusive, eu gravei um documentário. Eu faço todo ano cavalgadas longas e agora eu estou fazendo um documentário sobre esses passeios. Na verdade, mostrando o Brasil pelo interior, né, do campo mesmo. E eu traduzi ele para inglês e os americanos têm muita curiosidade de saber por que, que o Brasil tem essa tradição de peões, né? Eles imaginam o Brasil muito como o índio, o carnaval, né? Mas desconhecem muito do interior do Brasil. Então, eles realmente têm essa curiosidade muito grande sobre tudo isso aqui, né? Que o interior nosso tem, mas eles desconhecem. Bom, já que você está falando de interior, de cavalgada, onde você nasceu? Isso eu não sei. Os seus fãs certamente sabem tudo, mas eu não tenho. Vou ser muito sincero. Lógico que eu sei do seu trabalho e tal, mas eu não assisto novela. Então, aqui eu sou, enfim, meio zero à esquerda nesse ponto. Bom, eu nasci em Lavras, sul de Minas Gerais. E eu acabei me formando. Eu passei um tempo na Dinamarca, fui morar fora do Brasil. E logo que eu voltei, eu fui fazer agronomia. Me formei em agronomia lá na Universidade Federal de Lavras também. E logo em seguida foi uma carreira executiva de 10 a 11 anos, atuando em vários setores assim, do corporativo, né? Dentre esses, foram 6 anos dedicados ao mercado financeiro. Na época eu peguei um boom aí do home broker, né? O home broker trouxe essa autonomia para o investidor, começou a criar essa célula do alto investimento, né? E eu entrei nessa onda, a gente promovia palestras, eu viajava o Brasil dando palestras sobre o mercado financeiro, o alto investimento, análises diversas, fundamentalistas e técnicas. E, e foram anos aí nesse meio, no tempo em que a Faria Lima ali ainda estava Nem existia. iniciando, assim, ainda, quase que a Paulista ainda era maior. Mas a Faria Lima estava começando a despontar. Mas peraí, vamos dar uns passos atrás. Como é que você foi parar na Dinamarca? Ainda quando era moleque ou já É, mais foi, velho? foi colegial, acabei o colegial. Eu sempre fui muito curioso. E eu não tive. O Brasil, a gente não tem uma preparação tão boa assim, sobre o que a gente vai fazer, né? A gente não tem aqui uma preparação mais adequada. Quase sempre, quase todo mundo segue o que o pai faz ou o que o pai sugere. Como meu pai não sugeria nada, eu tinha uma tia morando na Dinamarca, fazendo pós-doutorado lá em zootecnia. E eu tinha conversado isso com meu pai. Falei, pai, eu não vou fazer aula de inglês agora, não. Quando eu formar, você paga minha passagem, eu vou para fora, fico 4 meses fora do Brasil e vou aprender inglês lá.
E foi o que eu fiz. Fiquei 4, 5 meses na Dinamarca e foi suficiente para eu aprender um inglês fluente. Até hoje eu falo um inglês fluente, me viro muito bem com o inglês. E, e depois voltei, aí sim fui fazer vestibular. Acabei fazendo. Eu quis fazer, na verdade, eu voltei para o Brasil, eu fiz ciências sociais. Eu fiz 6 meses de ciências sociais em Juiz de Fora, na UFJF. Mas com 6 meses também eu vi que aquilo ali não ia me sustentar. E eu acabei falando com meu pai, pai, faz vestibular, faz inscrição para mim na UFLA, que eu no semestre que vem eu vou estudar junto para eu tentar outro vestibular, porque ciências sociais eu vi que seria difícil eu ganhar a vida com aquilo. E aí ele que escolheu agronomia, nem foi eu. Meu pai que escolheu A sua meu área. curso universitário e acho que ele acertou em cheio, porque agronomia é muito amplo. A gente tem assim, uma visão muito ampla de tudo. Eu acho que a agronomia é um pouco do que é os Estados Unidos no ensino médio, onde você tem uma base muito ampla e depois sim você vai afunilar no seu PhD, né? Aí você vai no seu PhD ali, você vai afunilar naquilo que você mais quer. Então, na agronomia a gente tem química, física, economia, né? Fora a parte de agrárias, né? Das grandes culturas, mas é muito amplo mesmo o curso, engenharia, né? Cálculo. Então, assim, um agrônomo pode assinar um projeto até 2 andares, né? Em áreas rurais e tudo. Então, ele é muito amplo. E eu gostei muito disso. E mais para o final da minha faculdade é que eu fui adentrando no mercado financeiro. Na época, eu lembro que eu criei um evento na faculdade chamado Mostra do Investidor. E na época, bombava o eucalipto. Eucalipto era uma cultura que, inclusive, um amigo meu é compositor de uma música que cantava assim: eu vou plantar um eucalipto que é para ver se eu fico rico, né? Essa música foi um amigo meu de BH que compôs ela e foi muito engraçado porque ela acabou estourando com Jadson e Jadson. Foi exatamente nessa época, 2007. Brasil voava, todas as capas de revista era o Cristo Redentor decolando, né? O período de 2005 a 2000 até a crise de 2008 foi um período que as commodities foi o boom das commodities, né? Então o Brasil decolou nessa fase. Consequentemente era muito fácil vender bolsa, né? Porque de fato o Brasil crescia 30, 40%. A nossa bolsa, quem colocava dinheiro em qualquer ação, crescia 30, 40% ao ano, né? Então peguei esse trechinho aí no final da minha faculdade e vim morar em Barretos, onde eu tô hoje. Olha que loucura. Eu acabei sendo contratado pela JBS para ser gerente comercial. Eu atuava no frigorífico Ângulo, que é aqui em Barretos. Morava em São José do Rio Preto, tudo, mas foi um período que eu afastei do mercado. Assim, afastei, assim, não trabalhei diretamente com isso, eu estava na área comercial, mas com 6 meses eu voltei para. Eu fui trabalhar na mesa da Link, corretora Link. A Link era, então, na época, a bolsa era separada, né, em Bovespa e BMF. E a Link era a líder em BMF, nas operações de dólar, café, boi e índice, né, principalmente índice também, DI. E eu trabalhava na Link. E aí, Eu era e aí você mudou para São Paulo. para Belo Horizonte. A gente foi ficar sócio, na época já tinha aquela condição de, para você ser um agente autônomo, você tinha que ser sócio com pelo menos 1%, né? Então eu entrei de sócio no escritório da Link em Belo Horizonte, com Francisco Cambraia, Rômulo Lessa, Romain Lessa e o Chicão. E a gente eu fui trabalhar ali, tinha uma carteira de clientes minhas, né? Já estava começando a ter amigos, colegas e seus pais, consequentemente, eu fui formando uma carteira, né? E geria esse pessoal, geria ali na mesa de operações da Link, lá de Belo Horizonte. Né? E quantos anos você ficou por lá? Eu fiquei 2 anos em BH, e aí foram 4, 5 anos no total nessas operações. Aí eu peguei também
nós pegamos, né, o período de concentração. Então a gente pegou a abertura, na qual vieram surgindo as corretoras, os home brokers, a Ágora, a Clear, XP no comecinho, nem tinha XP ainda, mas eu vi o nascimento da XP, conheci até o Guilherme, foi bem no iníciozinho ali, logo também surge a XP com uma proposta agressiva em agentes autônomos, né? Então eu fiz a prova, fiz toda a prova para me tornar um agente autônomo, tudo bem no comecinho mesmo. E então a gente pegou essa diversificação no início, onde os bancos estavam tendo que começar a se mexer para criar os home brokers, para investir nisso tudo, né? E principalmente investir no conhecimento, né? Eu, inclusive, fui um desses. Eu tomei contato por uma palestra da Ágora, de um grande amigo, Fábio Calderaro. Fábio Calderaro, eu fiz esse evento lá em Lavras, Mostra do Investidor, e foi o Fábio que foi. E foi incrível, porque a Ágora dava palestras semanais gratuitas em Belo Horizonte. E eu fui em uma dessas, peguei um carro de Lavras com mais 3, 4 amigos, fomos num carro, para ir assistir uma palestra em Belo Horizonte vazia. Numa sala para 10 pessoas, tinha 3, 4 pessoas, basicamente só a gente. Eu fiz um evento em Lavras cobrando R$ 100 para entrar e nós colocamos 500 pessoas lá dentro. A Agro fez uma captação de 60%, 70%. A gente explicando o que era uma boca. Então, foi uma loucura. Eu fui convidado pela Agro, na época o Pio, um diretor da Agro, me convidou para ir até o Rio de Janeiro, não tinha nem roupa. Foi a primeira vez que eu fui no Rio. Fui para o Rio de Janeiro para conhecer um diretor da Agro, a convite do Fábio também. Então foi uma loucura, né? O tanto que a gente estava no início desses processos de levar esse conhecimento de bolsa, todo mundo muito cético, né? As pessoas mais velhas, quem já tinha dinheiro, professores da UFLA, né? Professores lá, universitários mesmo, todo mundo muito cético e começando essa abertura. O home broker trouxe uma visualização, né, para a carteira, porque como era até então? Era confiança 100% total no gerente do banco, né? Taxas de administração de 6% ao ano, loucura. E ficava totalmente à mercê do gerente do banco. Você não tinha assim, uma visualização. Com o home broker você ganha gráficos, né? Você ganha o acompanhamento ali diário. Isso foi bom e ruim. Para ações antes, sem a tecnologia, era um negócio quase inacessível para o investidor, pessoa física comum, né? Para o dentista, para o advogado. Exatamente. Ele fala, como é que eu vou? É muito complicado, né? Compra um papel, não faz ideia do como está flutuando, como está indo, né? É difícil acompanhar, né? Era difícil monitorar, né? Exatamente. Então, assim, era muito distante da classe média, né? Era muito distante. Realmente alcançava apenas, sinceramente, alcançava apenas grandes investidores que tinha ligação com trade de dólar, que já tinham uma familiaridade por causa disso, ou com funcionários de bancos que ganhavam parte dos seus salários em ações. Então, era muito comum até vinham as viúvas. Meu marido ganhava parte do salário em ações de tal empresa, tinha uma papelada lá com as ações, tinha uma fortuna e ela nem sabia. E aí o que você fazia nessa época era promover a utilização, transformar pessoas em clientes da corretora. Cara, prospecção. Mas a gente fazia basicamente tudo. Então nós éramos o operador, a gente era o prospector, né? Atendimento. O nosso escritório, o escritório de BH, tinham 10 pessoas, sendo 8 eram traders, né? Que ficavam na mesa, ao mesmo tempo era o atendimento, uma secretária. Mas eu era aquele cara que fazia grande parte das palestras, era eu que dava. Então as corretoras começavam também a preparar materiais para a gente poder dar palestras. Viajava o Brasil dando palestras sobre investimento, diversificação, risco, né? Sobre tudo isso aí. Então foi um período que eu viajei o Brasil bastante, nesses 4 anos. Depois de 2 anos, eu fui abrir uma mesa
para uma cooperativa em Luiz Eduardo Magalhães. Lá tinha uma cooperativa de milho e soja, algodão, que é a Coproeste. A Coproeste é uma cooperativa de japoneses, né, de uma colônia japonesa lá no oeste da Bahia, e eu fui montar uma mesa lá, né? Fiquei um tempo lá, eu acabei saindo da Money, né, que chamava na época, o escritório da Link, e fiquei funcionário montando uma operação para a cooperativa de gestão de risco, uma mesa mesmo de negociações que envolvia o redeamento. Hoje é a ferramenta que se chama barter, né? Para o produtor. É muito comum o barter hoje, mas na época a gente fazia no pelo ali a operação toda, redeando o dólar e redeando a soja, ou redeando o boi, o café, né? E por aí vai. A gente fazia isso manualmente, né? E foram 2 anos que eu fiquei ali em Luiz Eduardo. Depois eu abri uma empresa, abri o meu próprio escritório com outros sócios, outros 4 sócios. Abri meu próprio escritório. Aí houve a venda da Link, que virou Rico, né? E depois Link Trade, primeiro Link Trade, aí depois virou Rico e depois foi vendido para XP. Então, assim, aí começou a ser essa concentração novamente na mão de poucos players, né? Foi onde eu também fui. Aí eu vendi minha participação na empresa. Acabei passando um período sabático da minha vida, que foi 1 ano que eu fiquei viajando, fiz mochilão para Europa, com essa venda, e fui tomar gosto por outras coisas. Depois eu vim fazer uma carreira breve executiva na parte comercial, né? Aí sempre mantive para mim o investimento para mim, mas eu peguei o olho da crise de 2008 ali, e aquilo ali me desiludiu um pouco, sabe? Porque eu tinha uma carteira grande e essa concentração do mercado, isso machucou bastante os players, né? Porque concentrou muito e o mercado perdeu um pouco a soberania. Eu acho que isso foi muito ruim para o Brasil. Deu um gap que a gente perdeu bons investidores na bolsa nesse período. Esse período 2008 teve a crise, 2009 uma recuperação, mas o 2010 ali em diante houve uma concentração de mercado muito grande, que deixou muito cético muitos players do mercado. É muito ruim você está numa corretora, você vende aquela corretora, vende a exclusividade, quando vê o seu maior concorrente compra ela, né? Isso é péssimo para o mercado, e acho que foi péssimo também. Então eu desiludi um pouco disso. É muito complicado, difícil também. Para mim eu acho que foi muito bom para mim eu pegar essas crises, né? Peguei a crise de 2008, foi uma crise comparável à do Covid agora, né? Se não foi pior, né? Até então, ela foi a maior desde 1929. Né? Eu diria que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, 2008 foi bem pior. Eu acredito que o Covid também. Né? Que o Covid. Eu acredito que foi pior também. Eu não vi crise igual a de 2000. Eu acho que a do Covid, eu acho que ela foi mais maquiada, né? Muita injeção de capital e tudo. E a de 2008, o governo estava de mais mãos atadas, né? Foi uma crise que faltou liquidez, né? Eu acho que ela foi bem pior mesmo. E foi bom para mim passar por isso, né? Foi uma escola, porque de repente tudo que você estava aprendendo nos livros ocorre o oposto. Você tem um Warren Buffett que dizia, que vende no livro Buy and Hold. E ele, um mês antes da crise do subprime, estava 100 bilhões líquidos. Né? Mas Buy and Hold para quem? Né? Então, aquilo foi um baque muito grande, e é muito ruim a gente estar com dinheiro
de clientes, né? Tudo aquilo que a gente vendia e a gente segue o que o mercado vende, o que todos os players da época vendiam, todos os livros, todos os best-sellers, né? Diversificação, gestão de risco, todos os critérios. Nada disso funcionou para a crise. Tanto que eu passei os meus próximos anos dando uma palestra que se chamava O Impacto do Improvável. Por quê? O que muda o mundo não é o que a gente já sabe, é o que a gente não espera, é o que a gente não sabe. Exemplo, todos os bancos até 2010 estavam criando as suas projeções baseando em crescimento de agências e em crescimento de caixas eletrônicos ou tecnologia de caixas eletrônicos, cartões, né? Só que em 2010 veio um cara e criou isso aqui. E o banco veio para cá. Né? Então, em 2, 3 anos, todas aquelas pesquisas Nielsen, que os bancos devem ter pagado caríssimo para ter dos clientes, como você prefere sacar seu dinheiro? No caixa eletrônico ou na boca do caixa? 3 anos depois, nada disso respondia. Né? Em 3 anos, algo inesperado mudou o cenário. Assim foi com o subprime, assim foi com o Covid, e assim vai ser com a próxima. Ah, mas vai ser uma doença. Não, doença não vai causar mais transtorno nenhum, porque a gente já está esperando. A gente já está esperando até uma próxima pandemia, né? Que vai causar um próximo transtorno, é algo que a gente não espera. É isso que muda o mundo. É sempre algo que a gente não espera. Durante todo esse tempo, ao seu lado artístico, você já fazia música, já tocava, isso já veio desde menino. Onde entrou onde você fez a mutação? Olha, por incrível que pareça, o mosquitinho me picou quando eu assistia a novela. Eu tinha 7 anos de idade e eu acompanhava meus avós, meus pais assistindo a novela e vendo o Almir Sater tocar. E logo em seguida veio uma outra novela dele, na qual ele tinha um caminhão, que ele viajava o Brasil todo nos rodeios. E como eu era um cara do campo, eu cresci em todas as minhas férias e todos os finais de semana eu estava na fazenda com meu avô tirando leite, a gente fazia queijo, fazia iogurte, né? Meu sonho era, de uma certa forma, eu queria ser aquele artista, né? Bom, meu pai pelejou com a gente, com a escolinha de música e tudo, mas a gente nunca pegou a gente, eu era muito hiperativo. Então eu gostava do futebol, do esporte. Meu apelido é Guito, por causa de Dioguito Maradona, né? Meu negócio era futebol. E aí foi aos 14 anos quando um avô meu materno, que esse sim era um músico, um tocador de choro, ele morreu e os netos herdaram seus instrumentos, que incluíam pistão, 3 violão, bandolim, cavaquinho. Cada um foi ficando com uma coisa. E aí entra também a puberdade, 15 anos, a gente começa a frequentar os churrasquinhos de escola. E eu falo que eu aprendi a tocar por precisão. Eu precisava encantar as meninas. Aí peguei aquele violão encostado do meu avô, pedi pro meu irmão para afinar ele para mim, para eu aprender alguma música, comprei as revistinhas e aprendi sozinho. Depois na faculdade eu vim a ter uma dupla caipira com meu irmão, Guita e Rubão, viola e violão. A gente tocava Almir e Tião Carreiro, as músicas mais raízes. Eu tinha uma banda também mais de rock, assim, com outros colegas. E assim foi durante a faculdade de agronomia, tocando nas festas, república. A vida era essa. Aquela fase universitária maravilhosa. E aí depois veio a vida executiva, foram 10 anos na vida executiva, que eu me distanciei da música, né? Trabalhando. A ideia era juntar dinheiro, mas juntei zero. Mas gastei um
milhão. É, nesse período de 10 anos aí, eu acabei comprando uma viola de saudade de escutar o som da viola e vinha aprendendo, tocando sozinho, morando aí na Bahia, morei em Goiás, morei em São Paulo, né? Foram 16 cidades que eu morei ao todo, em 5 estados diferentes, em 2 países, né? Então, foi um período de muita andança mesmo, um ano em cada lugar. Chegou um tempo que eu tinha 3 armários no Brasil, tinha 3 quartos alugados no Brasil. Empresa de investimento, empresa de home broker, de agente autônomo, né? E ao mesmo tempo sócio de uma outra coisa, tentando uma cartada aqui e tudo mais. Aquela coisa, 1.000 leituras, curso de tudo quanto há, tocando em barzinho no fim de semana. Foi aquela loucura. Até eu vim parar no laticínio. Aí um amigo meu me liga. Eu virei diretor comercial de uma empresa de calcário e vim atender todo o Matopiba, né, que a gente chama. Uma empresa muito grande, uma das maiores empresas do Brasil de calcário. E aí um amigo meu que formou junto comigo em engenharia de alimentos, ele estava formando e a gente, muito empreendedor, muito fanático, a gente faz um mochilão para os Estados Unidos e a gente volta encantado com o sem lactose. Na época lá, o no lac, né? É incrível que a gente viajou para os Estados Unidos, como nós éramos muito na gana de empreender, a gente não visitava museu, ponto turístico, nada. A gente visitava supermercado e rua, né? E a gente chamou a atenção como os supermercados dos Estados Unidos só tinham produto no lac, sem lactose, no lac, no lac. Ele voltou e criou o primeiro iogurte sem lactose do Brasil, Lac Free, na empresa Verde Campo, que ele era sócio. E aí o Lac Free começa a crescer, começa a bombar, e ele me traz pro comercial. Foguito, preciso de um comercial, tudo, sua cara. E eu entro pro time da Verde Campo. E a gente, com o Lac Free, a gente fica aí no Oceano Azul durante 5 anos, É ampliando. verdade. Era Era única, e cresceu única. muito. Por 5 anos só a gente fazia produtos sem lactose. E E cresceu muito, eu me lembro disso. cresceu muito a ponto de ser comprado pela Coca-Cola. E eu fui junto na venda, cumpri ali um ano de. Na época, o meu cargo na Verde Campo era já um cargo bem estratégico, né? E entro para a Coca-Cola como coordenador nacional de shopper marketing de novos produtos lácteos, na Coca, e fico ali cumprindo um período na Coca-Cola. Ali é quando nasce meu filho também, e ao mesmo tempo São Paulo começa a me sufocar. Minha esposa, que é veterinária, também tinha nada para ela lá, e eu me desgostava de ver meu filho crescer ali naquela selva de pedra. Eu cresci no campo, andando a cavalo, tirando leite de vaca, tomando leite direto da teta da vaca. Eu não queria aquilo ali pro meu filho. Eu falei, cara, aqui não tá. Meu filho tá com 1 ano. E aí liguei pro diretor meu da Coca e falei, cara, tô mudando para Araxá. Falei, mas que isso? Nós acabamos de promover e tudo. Eu falei, uai, cara, se eu não cumprir o que vocês estão me prometendo, vocês fiquem à vontade. E eu acho que se tivesse pegado o Covid, aquela época que todo mundo virou Remoto. home office, né? Todo mundo virou home office, eu estaria na Coca até hoje. Mas passou 3, 4 meses ali de home office ali, eles entraram com o pé e eu com a bunda. E aí foi quando eu me dedico. Eu pego as minhas reservas e a rescisão, aí eu volto para a bolsa, aplico o meu conhecimento e eu falo que eu construí minha casa até com a bolsa. Foi aquele período ali do impeachment da Dilma, que a bolsa deu uma despencada, ganhei um bom dinheiro ali que ela caiu, entrei ali. E aí eu me dou 5 anos para viver do que eu amo.
que é contar histórias e promover um estilo de vida livre, simples, né? Eu passo a focar nessa que me faz feliz, né? Porque eu vi que eu perdia, eu morava em Atibaia e trabalhava na Faria Lima, na Vila Olímpia, na verdade, no prédio da Coca lá na Vila Olímpia. E, cara, eu passava 2 horas por dia indo e 2 horas por dia voltando. Então, quando eu saía de casa, meu filho estava dormindo, quando eu voltava, ele já estava dormindo de novo. E eu parei para pensar, falei, cara, eu dedico 8 horas da minha vida para uma empresa, eu passo mais 4 horas me deslocando, algo que eu não. É a pior perda de tempo possível é dirigir. Eu odeio dirigir. Você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é escutar música, né? Nem prestar atenção direito nela você pode. Eu falei, cara, só me sobrou 8 horas de sono. Eu falei, ué, vai acabar a minha vida. E o pior, eu estava sendo promovido e ganhando mais. Mas quanto mais promovido e ganhando mais eu tinha que me dedicar à empresa, né? Foi quando eu falei não tá certo isso, né? É quando eu comecei a medir o valor do tempo. Quanto vale o tempo meu com meu filho, né? Com a minha família. E quando eu lembro de me pôr um desafio, logo que eu mudo para Araxá, eu vou ir mais profundo, tá? Eu vou contar algo aqui que acho que eu nunca contei, mas um dia eu voltei de viagem de São Paulo, umas 10, 8, 9 horas da noite. Eu tentei abrir um negócio junto com a minha esposa, eu tentei abrir um negócio com ela lá em Atibaia, um empório, e tomamos ferro, né? Não deu certo. Só que ela que estava junto com um filho de 1 ano e eu longe, vivendo 100% para a empresa, um dia ela surtou. Ela teve um treco, né? Deu tudo errado na empresa, produto, cliente reclamando porque não chegou o produto que tinha, enfim. Ela teve um surto lá em casa e eu peguei meu filho, ela nem quis pegar ele na creche, me ligou e falou, se vira, sai daí, se vira, pega ele na creche. Eu peguei, tinha uma prima que me ajudou e eu falei para ela, escrevi no papel, falei assim, me fala como você quer estar vivendo daqui 5 anos. Que vida que você quer? Você quer no fim de semana ir para um shopping ou ir para uma fazenda? Você quer ser funcionária pública ou você quer ter sua clínica? Você quer morar numa casa ou num apartamento? Escreve aqui. E a gente foi debatendo cada item desse, né? Imaginando assim, como seria nossa vida com um filho de 5 anos, onde estaríamos? Nosso filho com 5 anos estaria estudando aonde? Fazendo o quê? Nós dois falamos assim, não, São Paulo que não é, né? Falei, então, no dia seguinte eu liguei pro diretor. Falei, cara, quanto mais eu crescer aqui na empresa, mais para dentro de São Paulo eu vou. E Ela, menos ela nasceu onde? Ela também veio do interior, como você? ela é de Araxá, né? Então, veterinária, né? Assim, tem nada para ela em São Paulo, talvez abrir uma clínica, né? Então, assim, não, não vi nada ali em São Paulo, né? E naquele estilo de vida, de já uma multi, porque quando era Verde Campo, eu falava com o dono. Então, assim, era um prazer para mim, eu nunca tive hora. Eu ligava para ele, pro dono, e falei, cara, semana que vem eu vou viajar. E beleza. Sim, nunca bati ponto. Sabia que era isso. Ao mesmo tempo também nunca acordei pensando que eu estava indo trabalhar, né? E era uma loucura, porque eu e ele, Álvaro Gazola, que ele chama, não sei se você está vendo, um abraço, Alvinho, Álvaro Gazola, que vendeu para a Coca Laticínio e depois fundou a Vida Veg. É um grande empreendedor, hoje um cara fenômeno do empreendedorismo aqui no Brasil.
É um cara muito requisitado, morou aí nos Estados Unidos depois de um tempo e assim, um cara realmente diferenciado no mundo dos negócios, principalmente no setor de alimentos. E, cara, nós éramos um trator para. Eu lembro que eu fui pioneiro até no Instagram. Eu tive conta de Instagram muito cedo, porque foi exatamente quando eu fiz aquele mochilão na Europa. Eu gostava de fotografia e, e uma colega me indicou. E eu criei o Instagram da Verticampo e a gente começava a mandar kits para influencers. Isso há muito, nem chamava influencer, né? E a gente cresceu muito organicamente aí. Eu lembro da Gabriela Pugliese, na época estourou ela, a gente mandava o kit para ela, ela postava, todo mundo adorava. A gente mandava produto sem lactose, né? A gente ia em todos os eventos de nutrição, virei quase um nutrólogo, de tanto que eu estudei essa questão, e a gente ia em todas as feiras e tudo. Então, assim, foi um período fantástico nessa parte corporativa, assim, de startup, né? E logo em seguida, aí a gente vendeu para a Coca, então logo eu saio. E eu me dei 5 anos para viver de música, né? Viver da minha arte, de, de, de contar histórias, né? De fazer canções e tocando. Eu Mas nessa hora não bateu o medo, porque você estava vindo de uma carreira executiva, corporativa, segurança, um bom salário. Viver de música no Brasil é para poucos, né? Certamente você deve ter tido medo de. Será que vai gerar grana isso aqui? medo não, desespero. Realmente eu perdi tudo. Mas lá no fundo, eu me desafiava em dizer o seguinte, falei, cara, eu não acredito que eu sou formado em agronomia, que eu tenho 6 anos de mercado financeiro. Eu não acredito que eu não sou capaz de começar do zero. Não é possível que eu vou perder para um mendigo, né? E você sabe que eu me propus nessa época, eu meio que nessa época eu previ o caos. Eu vi que a concentração estava tão grande que eu acho que eu já esperava uma crise, tanto que eu comecei eu desenvolvi essa palestra chamada O Impacto do Improvável, na qual eu me pus como meta aprender a ser pobre, entendeu? Pobre no sentido assim, eu preciso aprender a, a ser pobre, porque a gente no Brasil a gente tem uma noção muito errada do pobre, quando fala assim pobre, né? Eu lembro que essa ideia me veio quando eu discuti com um amigo que era de um banco, não vou falar os nomes aqui não, mas de um grande banco francês, e veio uma crise na época da Dilma, e ele falou assim, falou, tá vendo? O pobre é que se fode. E eu fiquei pensando naquela frase, falei, cara, mas peraí, o pobre já é pobre, o pobre já tá fudido. O que muda para um pobre o dólar alto ou o dólar baixo? Ele já come galinha, que caça, ele caça tatu, né? A gente tem o pobre da cidade, onde você tem as favelas, que é uma economia à parte. Aquilo ali é um outro mundo, economicamente. Os caras nem contam no banco. Hoje muita coisa mudou. Mas quando eu me peguei assim, vendo um Brasil em crise, uma classe média desesperada, poder de consumo despencando. E quando eu ia lá para a roça, montava um cavalo, passava lá no tiozinho lá, que morava lá há 10 anos, sei que, ô, fulano, ele, opa, rapaz, ele nem deu notícia. Você pega o Covid também, você pegava, ele nem deu notícia, ele nem vê TV, que nem passou perto dele, né? A negociação dele é em troca. Ele leva um porco caipira para a cidade, volta com 10 frangos, entendeu? Os outros pegam a aposentadoria para ele e nem sei o que faz aqui, ele nem dá notícia, né? Então, eu falei, não, esse cara está imune. Esse cara está imune à crise, certo? É claro que o padrão de vida dele é outro. Isso eu coloco nas minhas músicas. Eu tenho uma música que chama Iludido pelo Acaso, desculpa, Caminhoneiro. Tem uma música chamada Caminhoneiro que eu falo, riqueza
é gastar menos do que ganha, fazendo tudo o que gosta. Então, você ser rico depende mais do que você gosta do que você ganha, né? Então, beleza, se você gosta de luxúria, você gosta, não, eu tenho que viajar de avião, senão não é viagem, né? Tudo mais, mas para esse cara ir para uma pescaria na beira do rio no fim de semana é a riqueza dele, né? Então, eu medi muito isso. E eu falei, não, eu preciso, não é possível. Eu sou formado, tenho um diploma, eu preciso aprender a ser pobre, né? E eu me propus a virar aquele catireiro, mascate, né? Eu falei, não, eu preciso assim, vamos supor que o mundo quebre. O classe média recém-formado com diploma vai ter vergonha de vender espetinho na rua. Esse cara não tem coragem, né? Ele vai ter vergonha, né? Não, não admito. Eu não, que é isso? Não vou vender pano de prato. Cara, vou te falar uma coisa. Quando eu estava na Money, em Belo Horizonte, na mesa, eu fiquei amigo de um ambulante. Porque eu ia a pé pro trabalho todo dia. Adoro andar a pé, eu só ando a pé pros locais, eu odeio dirigir. E eu parei eu comecei a cumprimentar um vendedor que a gente encontrava em toda esquina para eu atravessar a rua e ficar esperando ele vender os panos. A gente começou cumprimentando o outro, opa, bom. Dali a pouco, como é que você chama? Não sei o que, você faz o quê? Pá? Nós ficamos brother. Até um dia eu perguntei para ele, falei, cara, ó, eu de terno, trabalhando numa agente autônomo de uma corretora, parei ele. E eu te falo, na época ganhava bem, sei lá, 3, 4 mil reais na época, 2000 e 2010, 2011, recém-formado. Parei ele, perguntei, falei, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto você ganha vendendo pão de prato, cara? Ele falou, ô, Guitão, olha, é porque eu trabalho só de manhã. Mas eu tiro uns 150, 200 livre. Livre. Trabalhando só de manhã. Falou, não, à tarde o povo tá cansado de serviço, eles ficam muito chatos, só me maltrata. Não vou trabalhar à tarde, não, eu gosto de manhã, que tá todo mundo de bom humor. O cara ganhava mais que eu, cara. Sem uma conta do banco, com dinheiro espécie, líquido. E ó, 200 conto por dia. Aí eu falei, não, cara, eu, eu preciso muito aprender a ser pobre, entendeu? É, esse cara sobrevive. Um classe média recém-formado não sobrevive ao lado desse cara num cenário de crise, né? A gente, eu me incluo nesse classe média, vamos dizer assim, né? Nunca fui um cara, minha família é avós produtores rurais, propriedade pequena que quebrou na década de 90 ali. Meus pais professores, minha mãe minha mãe vendedora, foi vendedora a vida inteira. Meu pai professor universitário, né? Então, com 3 filhos, né? Nunca fomos de luxo nem nada, mas eu me incluo nessa classe média. E, cara, eu me dei 5 anos para viver daquilo. Então, primeiro construí o ninho, peguei aquele papelzinho e falei, não, como é que você quer estar vivendo? Torrei meu dinheiro ali, construí a casa, tivemos pelo menos assim, uma casa, um lar a gente tinha, mas que acabou meu dinheiro, sem ter nenhum carro. E aí eu falei, bom, aí eu vi o Red, eu falei assim, ó, o que eu sei fazer lá? Eu vou tocar. Começou na época o Spotify, essas coisas, então um produto musical, começou a gente conseguir YouTube, essas coisas, eu consegui produzir meu próprio, porque antes você tinha que ter gravadora. E aí democratizou o acesso para o artista independente, né? Então eu peguei essa brecha e comecei a gravar as minhas músicas, né? Em inglês, inclusive. Eu comecei estourando nos Estados Unidos, olha para você ver. Meus maiores ouvintes de Spotify no início, até antes da novela, eram americanos.
E eu construía uma rural, peguei uma Rural Willys, converti ela num palco e num motorhome e viajava o Brasil tocando e vendendo queijo, cachaça, então coisas que eu pegava lá na canastra e virei mascate, vendedor ambulante, né? Literalmente. Virei vendedor ambulante e rodava feiras. Então, eu quis pegar um nicho ali, usando o meu expertise aí no shopper marketing. Se você entra no barzinho, você compete com um universitário que toca por bebida, né? Ao mesmo tempo, você também não entra lá no grande que pertence às gravadoras, pertence a eles. É um mundo completamente fechado. Eu foquei aonde eu tinha relacionamento, que era no agronegócio, como agrônomo, meus colegas todos diretores de empresas, promovendo dias de campo, confraternização. Então eu foquei em ter uma solução total, na qual eu entregava o show, o palco, um palco bonito numa Rural Willys, e ainda levava produto para vender, que complementava a minha renda. Tanto que quando eu fui para a novela, eu fui de rural e levei 10 mil reais em vinho, cachaça, queijo. Na hora que eu cheguei lá, a Juliana Paz, na hora que viu eu com vinho, ela falou: Guito, não acredito que você tem vinho. A Dira, vendi o estoque todo, em uma semana ou duas, acabou tudo. Aí, ó, TG, meu amigo TG tá aí, ó. Meus amigos me ajudaram demais, TG é um deles. Compraram, na época da pandemia, foi realmente assim, onde eu vi a aguinha chegou no nariz. Aqui, ó. A aguinha chegou lá no nariz. Por quê? Cancelaram todos os meus shows e fechou a minha loja. Eu construí um bistrô ao lado da minha casa que eu falei assim, ó, se a música não der, eu tenho a lojinha, o empório. Né? Então, durante o dia de semana eu ficava no empório e nos fins de semana eu tocava. Tinha essas duas. Fechou os dois. E 2019 foi um ano que eu me considerei realizado, porque foi um ano que eu vivi o ano de música. Eu vivi o ano por música. E olha para eu contar uma história. Vale para todo mundo que está assistindo isso aqui que eu vou dizer. Invista em ter um produto ou serviço que todos queiram ter de você. Essa é o seu melhor salário. Um produto ou serviço. O resto é moeda. Dinheiro é moeda que alguém imprime, né? É uma moeda de troca. Olha só o valor das coisas. Como eu comecei a tocar em barzinho, você compete com aquele cara que toca por cerveja. E não tem como eu virar para eles. Acontece muito em dentistas aí. Tem dentista que troca o serviço por R$9, R$10, né? E por mais que você crie uma associação e tudo, que vai taxar um preço mínimo, não adianta. Se o cara tá quebrado, meu amigo, e precisa de R$9 para comprar um leite pro amigo, ele vai comprar. Ele vai fazer por 9. E a mesma forma os cantores podem fazer o que for no barzinho, mas se chegar uma duplinha lá, a namoradinha bonita que ele tá conquistando, tá naquele bar, ele vai tocar de graça, né? Beleza. Um dia, quando eu inaugurei a Rural, eu paguei R$50 para um rapazinho ficar na porta. E a minha combinação com o dono da casa, o evento foi bilheteria. Bilheteria, cover, é o justo. Um artista tem que valer o tanto de gente que ele leva, certo? Combinei bilheteria com ele. E eu estava inaugurando a minha Rural, com o som dela, perfeito. Paguei 50. Minha esposa foi fazer um curso em Ribeirão, desmamou a minha filha, nasceu a segunda filha, desmamou ela, me entregou ela com 1 ano de idade, falou assim, ó, esse fim de semana eu não tô aqui, se vira. Ela com 1 ano, tá desmamada. Eu falei, nossa, e eu tenho show. Eu tinha um show. Contratei uma babá. R$100 para uma babá ficar com a minha filha,
50 para um menino ficar na bilheteria com a maquininha, cobrando ingresso na entrada, rural montada e embora pro show. Cara, caiu um pé d'água 2 horas antes. Acabou com o evento. Deu 6 pagantes de R$ 25. Paguei o cara da máquina, o cara me cobrou a cerveja, o sanduíche, voltei para casa e eu não tinha dinheiro para pagar babá. Aí eu falei, não, acabou. Eu não saio de casa mais por menos de R$ 2.000. Meu show agora é R$ 2.000. E coloquei isso na cabeça. Cara, meu show era numa rural, com meu som, com uma caixa top, o som de qualidade. Eu tocava viola, mala bumbo junto, cantava, tocando gaita junto, tocava 4 horas direto até sangrar. Se você pedisse Elvis Presley, nós tocava. Se você pedisse Barão Vermelho, qualquer coisa, inglês, português, espanhol, qualquer coisa, nós tocava. Meu show é R$ 2.000. Eu fiquei 6 meses falando não. Ô Gui, vem aqui tocar pra nós aqui, fazer um churrasquinho aqui na roça, vem cá. Eu falei, não, 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 não tô tocando mais, cara. Eu parei de tocar, não, não toco. Não, senhor, pô, quanto que é? Pode falar, pô, quanto que é? Eu falei, não, não, não tô tocando. Se você quiser que eu vá aí como convidado, vambora, racha a conta, leva cerveja, leva o que for, mas não tô tocando mais. Só toco com a minha rural, que aí é um show profissional e tudo, mas não se encaixa nesse. Não, nós queremos é assim, pá, quanto que é? Foi 2.000. Ô, louco, Guito, que é isso, cara? Não, não, só não é. Falei, não, então, te dou o telefone aqui de uma dupla aqui, ó. Eles vai toca 8 horas, se vocês quiserem. Tá aí, tá na mão. Cara, foi 6 meses falando não. Então um dia me ligou um fazendeiro. Pô, Guito, você que faz um show numa rural? Eu falei, é. Pô, cara, falou que você faz 4 horas de show e tudo, e posso ir, monto tudo, som meu, tá? Você não tem que gastar mais nada. Quanto que é? 2.000. Você emite nota? Emito, na hora. O meu músico lá, emite a nota pra mim, nem emiti na época. Eu falei, não, trouxe um músico comigo. Cara, ganhei o que eu ganharia em 6 meses tocando. Aí eu investi no material, fiz vídeos, fotos. Eu já tinha um Instagram vendendo todos os meus comentários e tudo. O Instagram na época era muito orgânico, era livre, era um algoritmo bem livre mesmo. Hoje ele é bem fechado aqui em Paga. Mas na época ele era bem orgânico. E cara, foi muito bom. Eu comecei em 2019, foi meu auge. Comecei a fazer muito evento corporativo com a minha rural, vim para Barretos, provas de laço, viajei Bahia, vários eventos de empresas. Foi engraçado porque eu ia em eventos como executivo e depois eu voltava às vezes no mesmo evento como tocador numa rural velha de chapéu e tudo, para tocar para os mesmos executivos que eram meus colegas, né? E, e assim foi uma escola esse período. Aí vem a pandemia e ferrou. Aí quebrei. Foi um período de ali foi onde eu fiz chora e a mãe não vê, vamos dizer assim. Agora, lá no fundo, eu sempre acreditei, sabe? Eu lembro que teve uma vez no meu auge da juventude, universitário, né, tocador, artista, eu tive um papo com o Papai do Céu, que eu falava para ele assim, se você quiser testar alguém, testa eu, que eu aguento, né? Lancei esse desafio para ele. E quando eu estava no fundo do poço, e aí eu peguei, sim, um período muito ruim, onde meu dinheiro acabou, eu me punha no lugar da minha esposa, eu enxergava um bosta, um cara que não tinha nem carro, todos os colegas executivos, bem de vida, comprando casa própria e tudo. E eu, na lona, literalmente, tocador de barzinho, que voltava sem nada para casa. Entendeu? E ali nós estava para separar.
Sinceramente, foi um ano, 6 meses que virou uma bosta o convívio. Desculpa o termo, mas ela também entrou numa fase ruim quando a gente chega lá e foi um período de relacionamento assim, realmente fundo do poço, né? Mas no auge dessa depressão, no auge desse encalço, eu lembrava daquilo que eu tinha falado para Deus. Você não aguenta? Você não disse que aguenta? Então aguenta, né? Você não falou para ele, se ele quisesse testar alguém, pode testar você? Então aguenta, né? E é um período na qual eu ganho amparo também nos meus amigos, né? Daí surge a minha música Iludido pelo Acaso, que eu falo dessa relação com a amizade. A gente precisa ter amigos, amigos fora do casamento. A gente precisa ter um círculo, um amparo. E olha que loucura. Nessa época eu tive que começar a pegar dinheiro emprestado, porque meu empório fechou e eu não tinha como pagar os fornecedores, né? Começou a vir fatura de fornecedores e eu precisava de dinheiro para capital de giro. Então, 3 meses, a maioria. E como eu sou aquele classe média que nunca fui pobre, que não aprendi a ser pobre em nada, a gente tende a ser um mau negociador, né? O pobre negocia pela vida. Ele não dá um passo além do que ele pode, né? Ele ganha o dinheiro no espetinho, depois ele compra. Ele não tem conta em banco, ele não tem cartão de crédito, e ele não tem um pai que vai dar o dinheiro para ele depois, né? Ou uma mãe que vai acudir. Mas eu tinha, então eu me recorri a pegar dinheiro emprestado, e até um ponto, até um dia que realmente faltou, eu precisava de dinheiro para comprar mais queijo, para poder sair para vender mais queijo, para ter um dinheiro para pagar os fornecedores. E lockdown. Não podia abrir a loja, né? Foram 3, 4 meses que, assim, quebrou. Quebrou muita gente. Quem era pequeno, quebrou muita gente. Não podia abrir a loja. Como que você tem lá 30 mil, 40 mil de estoque e você não pode abrir a loja, né? E eu começo a vender porta a porta. Eu lembro de ir num amigo meu, que é o Álvaro Gazola, inclusive. Falei, Álvaro, eu preciso de 5 mil reais, cara. Eu preciso de 5 mil reais. E o Álvaro, milionário, né? Já tinha vendido a coca, tudo. Para giro, para eu poder comprar mais queijo, para poder reativar, e eu vou começar a sair vendendo porta a porta e tudo. E o Álvaro falou, não. Ele falou, cara, eu não empresto para amigo. Não empresto. Faz o seguinte, liga para o fornecedor e negocia. Olha para você ver. Eu tinha vergonha de atrasar o pagamento e de negociar, né? Foi quando e aí não me emprestou mesmo. E aí as contas começaram a chegar, fornecedor ligando. Eu falei, cara, tá bom, quebrei. Então, peguei o telefone, comecei a ligar para eles. Falei assim, cara, é o seguinte, bicho, não tem. Minha loja tá fechada. Agora, eu vou pegar o meu estoque, eu vou botar na Rural, e eu tô indo para Lavras, que eu morava em Araxá, e chegou lá, eu vou vender para os meus amigos. E um deles estava aí agora, o TG, não sei se você está aí ainda, ligava para os meus amigos, ligava, mandava no grupo de Zap, no meu grupo da agronomia, no meu grupo, e eu perdi completamente a vergonha. E aí a chave virou de perder essa vergonha, sabe? De trabalhar, de vender, né? E comecei a vender porta a porta, né? E o dinheiro correr. E ver o dinheiro entrar na mão, pá, pá, pá. E eu começar a fazer dinheiro com o próprio dinheiro, porque o banco já tinha me negado tudo, né? E a coisa começa a andar e, sabe, começa a me dar um orgulho de mim mesmo, de estar se superando nesse ponto.
É nessa fase eu volto pro esporte. Tinha abandonado o esporte, inclusive, estava ficando gordo, sedentário. Eu começo a ter um ânimo e muito na rural, e sabe fazer show, e eu começo a escrever essas músicas. Se você entrar, para quem entrar lá, Guito, no Spotify, e quiser tudo isso que eu contei para vocês, está basicamente nas minhas músicas, ou em português, ou em inglês. E, e eu começo a ter esse ânimo novamente, né? E a história da novela surge aí, que eu vou falar algo até que eu nunca falei também. Meus amigos sempre disseram que eu tinha que escrever um livro. Falei, Guido, você precisava escrever um livro das suas histórias. E eu peguei o Covid bem no início, fazendo um show lá em Goiânia. Peguei o Covid no início, em março de 2020. Né? Foi um dos primeiros. Eu fiquei muito mal. Na época, a gente se isolou, era no Aras, e eu fiquei num celeiro. Literalmente, 30 dias isolado no celeiro. Até depois o dono até me levou para um quartinho melhor. E eu falei, cara, foi pela primeira vez na minha vida eu achei que eu ia morrer. E eu lembrava daquele desafio. O Papai do Céu, você disse que aguenta. Então aguenta. Então aguenta. Me veio uma frase que eu falo na música Iludido pelo Acaso. É no fundo do poço que a gente consegue pegar impulso. Né? Eu comecei a escrever o livro e aí me veio uma ideia de que falei, cara, eu não posso escrever esse livro agora porque senão eu vou morrer e o livro vai ficar famoso póstumo. vai ser um livro póstumo. E eu parei de escrever o livro e falei, não, eu vou curar. Eu vou me curar. Eu peguei um long Covid ali, porque eu realmente fiquei muito mal, eu não conseguia levantar, dava até preto. Eu estava afastado do esporte, assim, muito, muito mal fisicamente. E comecei a recuperar, treinar, comecei a correr, pegar peso, até melhorar. Falei, eu vou melhorar, vou melhorar. Nessa época, fiquei muito ruim. Alô, Davi Lages, um abraço para você, meu cara. E aí, sim, eu começo a escrever esse livro, que eu chamo O Livro do Meio da Vida. Não é um livro para vender, é um livro que eu falo mais mal de mim do que bem. Então, são só reflexões. E nesse livro eu falo que eu ia ficar famoso, mas não porque eu busco a fama. A fama ia ser uma consequência do meu produto, do meu serviço. Eu até mandei esse livro para algumas colegas, algumas amigas, para ver se não estava sendo muito radical. E aí, pouco tempo depois, como eu ficava muito sozinho no meu bistrô, porque os shows foram cancelados, eu fiquei escrevendo o livro ali. E, cara, numa dessas, 4 horas da manhã, fiz uma pizzada lá para tentar angariar fundos. Eu tinha acabado de lavar os pratos. Na época, esse bistrô, como parou os shows, eu abri o bistrô no café, no almoço eu deixava aberto, punha uma plaquinha, toca a campainha para ser atendido. Ficava na tarde, servindo café, para quem é de Araxá, me conhece dessa época aí. E à noite abria pro happy hour e fazia festa até 2, 3 da manhã. Dormia 7 horas, 8 horas, abria de novo. Então, assim, o máximo que eu ficava com ele aberto, eu tinha chance de vender o estoque e repondo e tudo mais. E sem funcionário, só eu. Né? Eu criei meus filhos ali, na rua, né, nesse tempo. E aí, às 4 da manhã, eu abro o computador e vejo que a Globo ia fazer uma remake do Pantanal. E aí eu mandei um direct pro autor, né? E tudo isso aconteceu na minha vida. Pronto, resumi quase que minha vida toda. Mas aí você chamou ele pelo Instagram, é isso? Mandei um direct no Instagram. Eu li a reportagem, eu vi lá Bruno Luperi falar,
neto do Benedito está a cargo da remake. Aí fui procurar quem era Bruno Lupieri, né? Confirmar, procurei ele no Instagram, achei um cara lá sem foto nenhuma, mas artista geralmente é assim, né? Mais fechado. Falei, deve ser esse cara aqui, mandei um direct. Falei, me fala onde é que é os textos, me fala onde que é os testes, que os textos eu já sei de cor. Assisti 5 vezes essa novela, minha vida se tornou parte dela. Deus lhe inspire e boa sorte. Ele nunca respondeu, mas uma produtora, Priscila Lobo, da Rede Globo, me ligou, e aí começaram os testes e tudo, e o resto vocês já conhecem. O Kim, a sua história é totalmente assim diferente, um ponto fora da curva, cheia de altos e baixos. E agora, quais os planos daqui para frente? Viver do meu produto, que são as minhas músicas e a minha interpretação, né? Escrever. Eu escrevi, tô com 2 filmes escritos e uma série. E adorei interpretar, gostei muito dessa arte, da 7ª maravilha, 8ª maravilha do mundo, que é o audiovisual, né? Eu já convivi com os palcos através dos shows, e meu show sempre foi meio que um stand-up também. Muitas vezes, cada música minha que eu vou cantar, eu conto um pouco da história, né? De como que eu compus ela. Então, assim, após a novela, eu formatei o meu DVD, né? Eu foquei em lançar esse produto, porque, beleza, as pessoas me conheciam como ator, mas não conheciam meu show ou as minhas músicas, né? Então, eu precisava ter esse produto, que agora existe. Guito em Carrancas, ao vivo, tá aí em todas as plataformas, tá no YouTube, tá em tudo mais. É o meu ao vivo, na qual eu gravei ao vivo mesmo, algo raro hoje. Juntei minha banda e falei, cara, nós vamos tocar do jeito que é o show. Vamos apresentar aqui da forma como é. Aí foquei em ter algo orgânico, porque é algo que eu tenho saudade. Hoje tudo é muito VS, é muito automático, muita tecnologia, né, nos palcos. Então a banda fica muito robô. Todos os shows são muito iguais. E o meu show não tem como ser igual, porque a gente não usa nada dessa tecnologia. Então é muito da relação de troca com o público mesmo. Eu foquei nisso e no DVD também foi dessa forma. E eu quis lançar, inclusive, o meu DVD. Lancei direto pela crítica mesmo, assim. Não fui na TV, não fui nada. Só não tem gravadora, sou completamente independente, né? Então, foi muito bom eu ver uma crítica de curadores, né? De pessoas que é do ramo da música mesmo. Eu tive 80, 90% de aprovação, 60, 70% de repostagens, né? De colocando as minhas músicas nas playlists, né? Boa. Somos eternos escravos daquilo que nos sustenta, né? Isso aí foi algo que eu aprendi nessa época também. Exatamente naquele período da Coca-Cola, que eu ganhava muito, mas ao mesmo tempo eu era pobre, porque eu ganhava muito, mas eu não tinha tempo para mim, né? Então, nós somos eternos reféns daquilo que nos sustenta. Isso é fato. Se você alguma coisa te sustenta, você é refém daquilo, né? Então eu quis ser refém do meu produto, de algo que eu amo fazer, que é os palcos, que é tocar, levar essas mensagens para as pessoas na forma de música, né? Esse seria meu produto. E agora com filmes, né? Depois logo eu fiz uma série da Netflix, DNA do Crime. Quem já assistiu aí, eu faço o Agente Santos, que morre em todos os episódios. Porque
em inglês é Criminal Code, já que você mora aí, Brunão, nos Estados Unidos, em inglês é Criminal Code. E foi uma experiência muito boa tá fazendo essa série na Netflix. Oi, Ju. A Ju Raja aí, ó, bombada no Instagram. Uma influencer também aí, conterrânea lá de Araxá. E aí, bom, com a TV e com tudo, agora a sua agenda de shows muito mais aquecida, né? A coisa agora pegou tração de vez, né? Hoje eu vivo de shows, né? Faço muito show. E graças a Deus eu faço muito show do Quito mesmo. Então, assim, quando não tô em festas, né? Em eventos, que é mais difícil de eu entrar por eu não tô no meio corporativo da música, que é muito fechada em agências e tudo mais. Eu sou independente e, até assim, eu nunca tive um empresário, você entendeu? Eu tinha um amigo que é negociador, que é um cafeicultor, que eu trouxe ele para negociar meus shows, porque eu falei, cara, eu não posso negociar eu mesmo, né? Já que eu sou meu produto e ele já mexeu, ele era do ramo de eventos, conterrâneo, e um ótimo negociador, então sou um amigo até hoje. E ele negociava para mim, mas eu nunca tive um empresário mesmo, um cara do ramo. Também porque eu não tinha o produto, né? Assim, eu não tinha o DVD, as pessoas não sabiam como era eu tocando, como era o formato do meu show e tudo. Então, agora que eu tenho e agora que eu estou me abrindo para negociações com esse meio, né? Com esse meio do entretenimento, que é um mercado hoje tão complexo quanto bolsa de valores. É incrível hoje a indústria musical, o que virou, assim, né? Goiânia, então, é um estouro com É relação a, a isso aí. é a Você tem Meca, né? É é a a Meca meca do. os caras são muito ferozes mesmo. Você tem bolsa de valores de shows. É uma loucura. Vende show antecipado lá na frente. O cara derivou. Você tem derivativos de cotas de show. Assim como cotas de artista também, né? Um exemplo, a Marília Mendonça, ela tinha uma participação pequena dela mesmo, né? Então, é um mercado que agora sim, eu entendo perfeitamente a importância de cada player, né? E é muito bom para mim que eu tenha também esse player. E agora que nós estamos adentrando nessa área. Mas graças a Deus, a novela trouxe essa projeção nacional, onde esse é o grande sonho meu, eu ter o meu público, formar o meu público de forma que aonde eu vá, eu tenha alguém disposto a trocar algo dele pelo meu produto, que é o meu entretenimento. Pode pagar em galinha, porco caipira, pode pagar em boi. A forma de pagamento a gente negocia. A moeda pode ser qualquer uma que tenha liquidez. Pode pagar em terreno, né? Faço muito permuta. E agora, sempre foi isso. Eu conseguir entregar esse entretenimento, né, para as pessoas. E eu vivo também de palestras, toda essa conversa que a gente está tendo aqui, as pessoas que conviveram comigo sabem, que eu adoro também falar em público e tudo, passar isso. Então eu também dou muitas palestras corporativas de superação, né? Mas eu até mantenho o tema, o impacto do improvável. Que é muito bom. Gosto. O título é muito bom. Exato. E aí também, hoje então, são palestras e o meu show e os meus produtos artísticos, são os filmes, séries que a gente vem participando, vez e outra a gente é convidado. Eu estou aqui em Barretos gravando um documentário, né? Então é muito bom estar
tá nativa com algo que eu amo fazer, né? E com esses últimos anos mais prósperos, usando o seu conhecimento de negócios e finanças, você está tendo cuidado de fazer um pé de meia e se preparar para. É, Porque a gente nunca sabe depois de, direito o que vai ser do nosso futuro, né? depois de vários tombos, eu finalmente tomei um certo juízo, vamos dizer assim, de aprender com os mais velhos, inclusive. Eu já até adianto que, assim, como investimento alternativo, eu me apeguei à Bolsa dos Estados Unidos, eu aplico aí, né? Eu acho que a Bolsa brasileira precisa amadurecer com relação a regulamentações, a própria pulverização, se tornar um pouco mais soberana. Eu acho que ela concentrou muito e isso eleva muito o risco dela. A Bolsa americana é um pouco mais soberana, né? Você não tem um play. Acho que o Guito travou, não sei se travou só para mim, se alguém puder comentar, mas certamente deve estar voltando. Opa, Aí. voltou, Voltou? voltou. Eu foi investir na minha casa, ter um lar. Eu acho que hoje muita gente fala, eu vejo muitas pessoas ensinando jovens a, às vezes até, não, vende sua casa e para aplicar, vende sua casa e aplica, pega a herança do seu pai toda, vende a casa dele e aplica, não sei o quê. Cara, tenha um lar, tenha uma casa. O impacto do improvável, né? Porque o improvável pode te pegar de surpresa. E seu dinheiro todo num banco ou em outro banco, né? A gente vive muito pouco para ver um banco quebrar, mas a cada 40 é difícil ver um banco com mais de 60, 40 anos. A maioria quebra antes, né? A gente teve o Banco Nacional, o maior banco que o Brasil já teve foi o Banco Nacional e quebrou. A gente pegou uma fase do Brasil que quebraram vários bancos, né? Então hoje o mercado é mais consolidado, em função dessa quebradeira passada, os bancos são um pouco mais preparados, mas o banco é preparado, mas o mercado não. Pandemias podem vir, né? E mudar tudo. A gente tem um cenário americano que tá todo mundo vendo uma bola de neve crescer com relação ao fiscal, né? E tá todo mundo vendo que uma hora essa bola tem que acontecer alguma coisa, porque a conta não vai fechar. E aparentemente está todo mundo preparado, mas o que é como se preparar, né? Como se preparar para o caos? Eu acho que se você tiver um lar, já é um pouco mais fácil. Já ajuda muito, né? Você já tem pelo menos aonde dormir, sem ter que dever alguém, né? Sem ter que estar devendo alguém. Então, isso foi algo que, quando eu realmente tinha um local para voltar, por mais que eu ia para fazer um show, não sei para onde, mas eu tinha para onde voltar, e eu tinha um armário com minhas roupas, com minhas coisas, isso aí mudou muito a minha vida. Então, tenha um lar, tenha sua água, pode ser de filtro, de barro, não tem problema. Água é importante. Tenha uma fonte de renda que te garanta o alimento, mesmo que seja o básico, né? E você possa cozinhar na sua própria casa. Ou seja, se você não tiver um gás, lenha, e um fogão de lenha e tudo. Se você tiver esse básico, né? Congelou a tela. Não, tô te ouvindo, Tá ouvindo? tá rolando. Então, se você tiver esse básico, aí sim, agora vamos usar o dinheiro para trabalhar e tudo, mas é o que eu falo, primeiro o básico, depois, qual é o seu melhor produto?
né? Ou qual é o seu melhor serviço? O que te faz levantar da cama querendo trabalhar? Essa é a maior chance de você ser rico, certo? Para mim é aí, é nesse local. Aquele produto ou serviço que te faz feliz quando você faz, né? Que você vai trabalhar rindo. Aí você consegue riqueza, ficar milionário, vamos dizer assim, esse ponto de... Porque riqueza é aquilo que eu falei, é gastar menos do que ganha, fazendo tudo que gosta. Então, assim, se você está nesse produto, é aí. E depois, sim, o seu produto ou serviço pode dar errado. Imagina o cara que era o melhor datilografista do mundo, o cara que era o maior especialista em conserto de máquina de datilografia. O que adianta, cara? Acabou. Sinto muito, mas seu serviço não funciona mais. Não existe mais máquina de datilografia. Ah, eu sou o melhor limpador de vinil. Para mim acabou, cara. Não tem mais vinil. Então, assim, o seu produto ou serviço também pode sair de linha. É onde você tem o seu dinheiro aplicado em outra fonte. É onde a gente deve buscar ajuda. É onde a gente deve buscar conhecimento, né? Mas o mais difícil é a gente encontrar aquilo que a gente acorda tendo prazer em fazer. E é engraçado, mas vamos colocar agora os empreendedores, né? O que um cara precisa para ser um dos 1% mais rico do mundo? Como se tornar um cara do zero a uma das 20 maiores fortunas do mundo? Não tem outro jeito. Inovação e escala. Só isso vai te levar do zero, sem ser herança, a estar entre esses mais 20. Agora, uma vez que você está entre os 20, como permanecer lá? Não tem outro jeito. Mata a inovação e a escala de quem estiver vindo. É por isso que a gente está nessa guerra hoje. A gente vê nos Estados Unidos que é uma explosão de empreendedores. Você já ouviu um número nos Estados Unidos que me surpreende. Quase 50% das pessoas nos Estados Unidos, em algum momento da vida dele, até os 50 anos de idade, já esteve entre os 5% mais ricos. Olha isso. Isso é um turnover de milionários assim, absurdo, né? De inovação chegando e é uma loucura. E a gente tem de um outro lado, uma elite que não quer largar o osso, obviamente. É onde a gente está nesse conflito hoje que engloba um conflito econômico, um conflito político, um conflito social, um conflito ambiental. Quase todas as esferas do mundo tá envolvido de alguma forma em algum nível de conflito. O impacto do improvável, né? Como se preparar para isso? Eu achei realmente sua história sensacional. Acho que tudo que você contou aqui, para quem assistir realmente com atenção e parar para observar certas colocações suas, certos detalhes, é uma história inspiradora, emocionante. Qual seria a sua mensagem final que você deixaria para quem acompanhou esse nosso bate-papo? Olha, eu diria que toda essa força, ou eu diria essa certeza que eu carreguei, a célula é a intenção final que eu carregava, que era a intenção de dar certo, a intenção de viver de um produto meu e de um serviço meu. Agora, isso só foi possível quando eu encontrei isso. Então, a minha mensagem final eu diria aos jovens:
Gaste a sua juventude, que é o período que a gente tem mais força, mais coragem, mais audácia. Gaste a sua juventude buscando esse propósito, esse produto ou serviço que te faz feliz, ou esse propósito de vida que você quer. Depois que você encontrar isso, você vai se divertir conquistando, porque vai ficar muito mais fácil conquistar. Você vai até rir dessa jornada, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu diria. Muito bacana. Cara, muitíssimo obrigado. Quando você estiver por aqui em Nova York, não deixa de avisar antes para a gente gravar alguma coisa no Vamos, estúdio, num vamos. podcast. Eu montei um estúdio aqui na Times Square, a gente pode combinar um podcast por lá. E fora isso, é muito possível que eu te procure para a gente, eventualmente, você ir tocar em algum evento que eu esteja envolvido, fazer alguma Vamos. coisa. Eu Eu achei tô muito lançando. bacana. Meu próximo álbum é em inglês. Eu vou lançar 12 músicas em inglês. É, e eu acabei de abrir uma empresa aí nos Estados Unidos também. Então nós vamos com certeza trocar figurinha. Vou estar indo em breve aí novamente. Tô para fechar uma agenda de shows aí, porque Pantanal atinge muito o público que mora fora do Brasil, né? É, muito rural, né? É uma novela rural e grande. Queira ou não, o Brasil é rural. Mesmo quem nasceu na cidade tinha um avô ou alguém que tinha um pezinho lá no campo. Então, assim, eu tenho realmente uma demanda muito grande de pessoas, de amigos, de fãs que me mandam mensagens pedindo shows por aí, né? Então, estou em busca aí de organizar a minha ida aí para uma turnê fora do Brasil. Se Nós vamos trocar você. figurinhas. Eu não conheço muita gente dessa indústria, mas assim, coincidentemente, hoje eu tive uma reunião com uma grande produto brasileira que mora aqui e que é uma produtora e que traz vários artistas do Brasil para cá. Trouxe o Whindersson e vários artistas grandes. Vai ser um prazer, se Opa, você quiser que eu te conecte a ela. negócio chama negócio, tá vendo aí? Ó? Me manda um direct, ou quer dizer, eu vou pedir para mandar, eu vou Não, mandar meu celular, você me chama e eu vamos vou trocar te telefone. apresentar. Ela chama Vamos sim. ela chama Priscila, vou te conectar a ela já amanhã, se você quiser. Porque pelo menos Ótimo. vocês trocam uma ideia, né? Nunca se Claro, sabe, né? claro. Ótimo. Alguma mensaginha aí? Vamos ver o que o pessoal escreveu aqui. Eu não tava. Alô, Diogo Belim, um abração. Obrigado, meu caro. Bom saber que a gente tem inspirado pessoas aí. Uai, dinheiro reserva. Eu acho que não vai derrubar, não. Acho que eu não falei nada de mal que não, né? Falando Não. só de coisas boas. Mas já nunca sabe, né? Obrigado. Se tiver algum recado, alguma dúvida, alguma pergunta, né? Eu acho que durante o papo foram mais elogios e mensagens, ó, igual agora, Guito, show, meu fã. É, Beleza. violeiro, Um, beleza, meu um, caro. um ótimo trabalho aí em Barretos. Nos falamos, vou te conectar com a Priscila e obrigado pelo papo e pela oportunidade. Eu que agradeço, Brunão. Forte abraço para todos aí na América. E te espero por aqui. Opa, vamos encontrar. Abração, tchau, gente. Obrigado aí todo mundo que assistiu aí. Essa live vai Obrigado. ficar, né, Brunão? Vai Vai, ficar. vai ficar. Vou Acho que eu publicar, ela vai ficar consigo. fixa aqui. Pelo fato de ter sido na sua, será que eu consigo colocar no meu também? Eu acho que No meu Instagram? sim. Eu acho que sim. Eu não manjo muito, mas vamos trocar mensagens e a gente, qualquer coisa, baixa ela, eu te mando e daí tem como você subir. Eu sei que tem um jeito. E um beijão para a Julinha que fez essa conexão. A Júlia Trusco, não sei se ela tá vendo, mas um beijão para ela, para a Júlia que conectou a gente aí, conseguiu intermediar essa live aí. Valeu, Então, um abraço. valeu, um abração, boa noite. Obrigado também para quem nos acompanhou aqui. Abração.